Olá, pessoal. A gente tem feito alguns pequenos vídeos a respeito da minha mentoria. Desculpa, meu nome é Cláudio. Seja bem-vindo à minha mentoria. A gente, compartilhando com vocês, eu tenho umas apostilas que eu desenvolvi um curso que eu trouxe, eu levei lá para uma comunidade, gratuitamente levei para eles. São 4 apostilas, eu levei 2 e também apliquei de forma individual. E tivemos ótimos resultados, na verdade. E a gente já trouxe 2 vídeos para vocês sobre as apostilas que eu trabalho. Falei, a primeira foi sobre esse aqui, psicologia financeira. Depois, no vídeo passado, foi sobre gestão por princípios. Gestão por princípios não, finanças por princípios, é porque eu também sou formado em administração. E por fim não, na sequência a gente vai ter mais 2 vídeos pequenos. A apostila número 3 e a número 4. A número 3 agora vai ser sobre organizando a sua vida financeira. Então venha comigo, sem mais delongas, para a gente adentrar nessa terceira apostila. Claro que eu não vou trazer todo o conteúdo, porque isso demandaria um tempo maior. E a minha intenção é apresentar para você um pouco daquilo que eu trabalho, e se você tiver interesse, você precisa de alguma orientação mais específica para a sua vida financeira, pessoal, entre em contato com a gente conversa, a gente desenvolve, a gente adapta para a sua realidade, tá? Veja que eu sempre tenho que lembrar que essas 4 apostilas, elas tratam especificamente da questão do comportamento da gestão financeira. Mas quando a gente faz uma mentoria, além desse conteúdo, antes disso a gente faz um pré-diagnóstico, a gente conversa, a gente faz roda da vida, a gente faz algumas perguntas para entender todo o contexto pessoal e familiar no qual você está inserido, para que a gente possa então trabalhar juntos e atingir o objetivo, que é para que você tenha uma vida financeira equilibrada, mas para além de uma vida financeira equilibrada, uma vida familiar, uma vida pessoal equilibrada, adequada para a sua realidade. Bom, vamos embora então. Nessa apostila 3, eu trabalho organizando sua vida financeira. Ela é baseada num dos livros do Serbassi, que ele é um especialista na área de finanças também. Até no 4º vídeo eu devo mostrar alguns livros que eu me baseio para fazer esses conteúdos. Mas enfim, organizando sua vida financeira. Para organizar sua vida financeira é importante fazer um diagnóstico da situação financeira na qual você está vivendo. E neste módulo 3, nessa apostila 3, a gente conhece conceitos práticos, a gente aplica conceitos práticos para que você identifique suas receitas, suas despesas, classifique, faça um planejamento orçamentário adequado para a sua realidade e você começa a ter um planejamento financeiro de médio e longo prazo. Eu gosto muito de trabalhar essa questão de médio e longo prazo, porque isso foi o que deu e está dando resultado na minha vida. Claro, a gente vive numa sociedade de resultados instantâneos que apresentam as coisas de uma maneira muito rápida. Você tem 30 segundos para uma apresentação. Se eu não te cativar agora, em 30 segundos a sua atenção, você não vai mais assistir meu vídeo. E por aí vai. O TikTok é 33 minutos. E assim sucessivamente. Passa ali no story rapidamente. Mas a gente, quando trabalha com finanças, a gente precisa entender que a gente colhe no médio e no longo prazo de uma maneira sustentável. Então, vamos nessa. Tem um indicador que se chama Patrimônio Mínimo de Sobrevivência, sigla PMS, Patrimônio Mínimo de Sobrevivência. Ele é um indicador, é um recurso no qual você faz um aporte financeiro, você poupa, é uma reserva, uma poupança que você vai criando para ter disponível quando surgir alguma emergência. Em tese, a teoria diz que esse valor, esse patrimônio mínimo de sobrevivência, ele é baseado em seus gastos mensais multiplicado por 6. Por exemplo, se teus gastos girarem em torno de R$ 5.000 por mês, estamos falando de gastos, não é receita, é gasto. Tu deves guardar pelo menos R$ 30.000. Deve ter guardado R$ 30.000. E juntando dinheirinho, puxa, agora cheguei nos R$ 30.000. Certo?
Mas a gente sabe que, às vezes, a nossa realidade, a realidade de muitos brasileiros, para guardar todo esse recurso é difícil. E às vezes a gente já desanima já na largada, já queima a largada, e a gente tem que entender que a vida é como se fosse uma maratona. A gente vai ter que caminhar para e passo, guardando energia para poder terminar essa jornada. E às vezes a gente então acaba se aborrecendo e se desanimando e não guardando o recurso necessário. Então comece, puxa, se a tua meta e você entende que é muito alto, o teu gasto mensal é de 5 mil, é muito alto, guardar 30 mil agora de momento, comece com a metade. Guarde 23 meses. Tente guardar pelo menos 3 meses para chegar a 15 mil. E assim depois você aumenta, né? Porque você vai estar criando uma disciplina na sua vida de poupar, de investir. Aí você começa a aumentar também a tua meta, não meta de gastos mais, mas meta de poupar, meta de investir. Então, se no começo isso é difícil, comece com a meta de segurança ou poupança menor. Multiplique por 3 vezes o seu gasto mensal e tente obter esse fundo de reserva para emergências. Tem outros indicadores que o conteúdo da apostila vai trazer, mas eles são um pouco mais complexos. Na verdade, ele vai aumentando essa tua poupança conforme o teu planejamento orçamentário. Mas aí isso fica para uma outra conversa. O importante é você começar conforme esse primeiro indicador, que é o patrimônio mínimo de sobrevivência. Mais uma vez, é importante levar uma vida compatível com as receitas e as despesas e satisfazer-se dentro dessas possibilidades. A gente viu, ou pelo menos teve um start nas outras 2 vídeos a respeito de comportamento, da psicologia financeira, e ver assim, como é difícil a gente se satisfazer com aquilo que a gente tem. A gente sempre está querendo procurar mais. E uma questão assim que a gente vai ver para frente daí é que o mundo, né, o mercado, ele vai querer induzir você a consumir, né? Alguém vai querer o teu recurso, alguém vai querer o teu dinheiro, alguém vai querer tirar de ti as tuas finanças. Se você está guardado, tem gente de olho naquele dinheiro para que você tire de lá e coloque para cá. Financiamentos e dívidas nos ajudam a realizar sonhos, mas ao optar por eles com certa regularidade, estaremos pagando um preço alto por isso, que são juros. Eu aprendi que os financiamentos, os aportes, eles são necessários. Até para uma empresa, a gente faz aportes para a empresa crescer, para se desenvolver, para capitalizar, e depois tem o famoso payback que vai ter esse retorno lá na frente. Na vida financeira, às vezes, você vai precisar fazer o financiamento, porque tu não tem aquele recurso todo para pagamento à vista. Ok, mas isso tem que ser coisas pontuais, bem medidas, para que você não extrapole a sua condição de pagamento. Iniciativas, algumas dicas para o seu projeto pessoal. Reserve uma data para organizar suas finanças. No curso que eu dei lá para a comunidade, é como eu falo assim, né? Quando você não tem nada, a ideal é você começar a fazer semanal. Faz semanal, depois faz mensal, depois está controlado, faça anual. Mas no começo dá um certo trabalho sim, para você identificar, saber como é que são suas receitas, como é que são suas despesas, custos fixos, custos variáveis, essas coisas todas. Então é importante você organizar suas finanças. Reserve uma data. Reserve uma data. Ah, mas é uma vez no mês, mas faça isso. Isso é muito importante. Venda bens que não utiliza. Evite acumular coisas. Por natureza, eu percebo que o ser humano tem uma tendência de acumular, porque ele se apega a objetos. Nem todo objeto que você comprou, que você adquiriu, tem um valor emocional. Muitos deles são descartáveis, muitos deles são passíveis de você poder repassar adiante. De você abençoar alguém, você pode até doar para uma pessoa que está precisando naquele momento de um bem que você não utiliza mais, ou que você pouco utiliza. Mas também você pode fazer negócios, você pode vender algo que não tenha mais utilidade. Por exemplo, aqui em casa a gente tem 2 bicicletas praticamente seminovas que a gente quase não usa. Qual a utilidade delas ficando parada lá? Correto seria nós, se não formos usar,
vender. Mas quem disse que vende? Está lá, está parado. E assim outras coisas mais que a gente vai guardando. Isso é uma forma de a gente obter receita também, né? Aumente seu networking, é claro, aumente a sua rede de relacionamentos. Eu já falei no vídeo passado que tem uma frase de um coaching, acho que poxa vida, o Wendell Carvalho, aquele cara lá, ele fala assim que aves da mesma plumagem voam juntas. E isso é interessante, porque aumentando seu network, conversando com pessoas que pensam para frente, que são é, realistas e positivas. Não necessariamente positivistas, assim, que tudo vai dar certo, não, mas que são realistas, que veem assim, não, aqui a gente pode trabalhar com cuidado que a gente vai obter resultados, e sim a gente vai. Gente que pensa para frente. Então, aumente seu network com pessoas que também te proporcionam crescimento pessoal. Organize o seu orçamento doméstico. Organize suas finanças. A semelhança de um fluxo de caixa de uma empresa, controle receitas, controle despesas, catalogue despesas fixas, despesas variáveis, aplicações. Eu utilizava planilha, ainda utilizo para algumas questões, para mim ter controle em planilha, eu tenho sim, mas também já tem aplicativos. Eu não uso a IA ainda, mas tem aplicativos como o Mobile que eu utilizo, por exemplo, onde que eu lanço todas as minhas despesas, minhas receitas, e ali já vem pré-configurado várias categorias, mercado, lazer, saúde, transporte, e assim você vai lançando. E você tira relatórios, você exporta, pode exportar para o Excel, numa versão paga, e vai te ajudar muito a ter detalhadamente e ver aquilo que você como está a sua vida financeira, as suas finanças, suas receitas, suas despesas. Então procure. Poxa, mas eu não gosto de usar aplicativo. Tipo, lá no curso que a gente fez nessa comunidade, o pessoal tinha muita dificuldade de usar aplicativo. Então usaram o caderno. Não importa, o importante é você anotar, é você ter ciência daquilo que você está gastando seu dinheiro ou você está investindo, é você fazer as anotações. Faça no caderno, faça numa planilha de Excel, numa outra planilha, faça num aplicativo. O importante é você estar controlando, gerenciando o seu orçamento doméstico. Utilize o seu orçamento com inteligência. Quem não mede, quem não compara, dificilmente pode tomar uma boa decisão. Observe o desempenho de suas finanças ao longo dos meses e corte despesas, se necessário. Faça investimentos. Faça investimentos. Recomenda-se investir, como já falei, no mínimo 10% do seu ganho. Pague a você mesmo primeiro. Caso você tenha uma sobra de caixa e eventualmente premie-se. Saia para jantar com sua esposa, dê presente para os seus filhos. Numa eventual sobra de caixa, também você pode fazer um agrado para si mesmo, por que não? Mas tudo dentro de um controle mensal adequado. Ao sair às compras, tenha cuidado. Nesta lição da apostila 3, é muito interessante, porque ele também vai trabalhar sobre como a gente deve se comportar nas compras. Quando a gente está ali fazendo compra e tudo mais, verificar o gestual, como é que se fala? A linguagem corporal, tanto sua como do vendedor, para que a gente não caia em armadilhas. Então, aqui algumas dicas que a gente traz para você. Lembro que na apostila, no curso, na mentoria pessoal, a gente se aprofunda um pouco mais. Mas aqui vai. Faça uma lista das coisas que vai comprar para não gastar. Básico. Vai sair no mercado, faça uma lista daquilo que você precisa. Siga realmente a lista, estritamente aquilo que está na lista, para não gastar mais do que convém. Pesquise e compare preços. A nossa inflação é baixa? Você que me diga se a inflação está baixa. Né? Quanto tu pagava num feijão no mês passado, quanto tu está pagando agora? Quanto que foi que você pagou no pacote de arroz e quanto que você está pagando agora? Você que me diz. Eu vejo que a inflação não é tão baixa quanto os índices que o governo propõe. Eu vejo um índice inflacionário maior, inclusive por conta de vários fatores externos à economia brasileira, principalmente guerras no exterior, vão encarecendo ainda mais nosso custo de vida. Então pesquise, isso é importante. Não compre por impulso.
óbvio, haja com racionalidade, com ponderação. Não compre na primeira vez, na primeira vista, na primeira impressão. Como agir durante as compras? Preste atenção à comunicação não verbal, tanto sua como do vendedor. Já falei isso. Porque na comunicação não verbal também é dito algumas coisas que a comunicação oral, a verbal, ela não transmite. Ou ela tenta te induzir por um lado, mas você percebe no comportamento da pessoa que a realidade é outra. Se possível, pechinche no pagamento à vista. Lembre-se que o vendedor não é seu amigo. Isso é muito hilário, porque a gente chega na loja, o cara, aí, mano, pá, bate aqui, não sei o quê, e parece que quer te trazer, te cativar, como se fosse um relacionamento antigo, de amizade. Não, ele está vendendo. Ele está te oferecendo um produto. Ele quer que você consuma aquele produto. Dito isso, passado esse momento, dificilmente você vai ter algum retorno depois. Dificilmente. Não vou generalizar, mas geralmente é assim. Para depois, feita a compra, ainda mais se for um bem de alto valor, às vezes nunca. Pode esquecer, rapaz. Você praticamente não vai ver mais a pessoa nunca mais. Ainda mais se dá problema com aquilo que você comprou. Sobre crédito, indo já para o final desse vídeo, é evitar o uso por conta dos juros altos. Nosso juro, agora em junho de 2026, se não me falha a memória, a taxa Selic está na faixa de 13%, 14%. Isso encarece demais o financiamento. A não ser que o governo subsidie algumas modalidades de financiamento, quando a gente cai no financiamento bancário normal, o juro é altíssimo. Então evite o uso uso do crédito por conta dos juros altos. Também, principalmente, né, não caia na tolice de usar o uso do cartão de crédito, usar o limite, seja do cartão de crédito, seja o limite bancário, porque os juros eles explodem, vão na estratosfera e você não vai pagar nunca mais. Não ceder nomes a terceiros, quer dizer, não seja avalista de outros, mesmo que sejam conhecidos, porque isso pode dar algum problema e você, além de perder dinheiro, vai perder a amizade da pessoa também. Evite emprestar a parentes. É melhor doar. Né? Isso falo por experiência. É melhor doar do que emprestar. Que a gente também mantém pelo menos relacionamentos saudáveis. Se não tem como doar, então não empreste. Tem outras maneiras da pessoa procurar resolver o problema dela e você não é banco para isso, né? Não se planeja para a aposentadoria, mas sim para a independência financeira. Às vezes a gente se motiva a estar poupando para se aposentar, para a aposentadoria, quando se aposentar. Mas eu aprendi nessas lições sobre finanças que a gente também precisa ter o foco em ter independência financeira. Coloque Deus e sua família como prioridades. Sim, como prioridades. Deus e a família. Doe, oferte, seja generoso com o seu tempo, com seus talentos, com seus recursos financeiros, se você tiver. Ah, mas eu não tenho recurso financeiro, mas você sabe fazer alguma coisa. Você sabe pintar, você sabe arrumar. Oferte, seja generoso com o seu tempo, com as suas habilidades também. Compartilhe com quem tem menos que você. Compartilhe com quem tem menos que você. Muita gente passa necessidade, muita gente tem dificuldades. Chega no inverno agora, por exemplo, muita gente não tem cobertor, não tem roupa. Ajude. Né? Às vezes você tem peças sobrando que não usa, não precisa vender. Doe. Tá certo? Então essa é a lição 3 da apostila, resumida mais uma vez, eu friso isso porque cada tópico desse que a gente falou, ele se aprofunda um pouco mais. E se você estiver passando por um momento de dificuldade na sua vida pessoal, financeira, entre em contato com a gente. Terei o maior prazer em conversar contigo. E a gente vai se conhecendo um pouquinho melhor e a minha intenção é te ajudar a sair de uma situação que pode ser complicada agora, mas que eu tenho certeza que ela tem solução. Um abraço, fica com Deus e até a próxima.